Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém. Você pode erguer as suas mãos bem alto e dar palavras de louvor ao Senhor, palavras de honra, de exaltação ao único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Exalte-o, exalte-o, exalte o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema abrimos nossos ouvidos para ouvir, Senhor, essa declaração e para juntos proclamarmos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, único digno. Aleluia. Verei a tua Shekinah.
tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, todo poderoso Deus, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, todo poderoso Deus de Israel. Vou restaurar, como Isaías toca a mim com as brasas do altar, como Ezequiel no vale vou profetizar, como Daniel e seus amigos não vão me curvar, como João Batista o caminho do Senhor vou preparar. Então tome a sua Bíblia, levante a mais alto que você puder. Não importa se sua Bíblia esteja no seu iPhone, no seu iPad, não importa. Importa que você vai ler a palavra. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, é no nome do Teu Filho que dizemos amém. Senhor, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, que nos edifica, que nos consola, que nos exorta, que traz a salvação e aponta o caminho para o Teu perdão, Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, no término, ao sairmos, possamos ter, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, encharcado da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito nos faça lembrar do que nós vamos ouvir, daquilo que vamos ler nesta manhã, para que na nossa vida possamos realmente ver a manifestação e os resultados da Tua palavra, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Quando eu estive na Índia, eu tive uma experiência assim muito interessante. Porque lá tem assim muitos elefantes, muitos. E a gente vê até nas estradas os elefantes andando. Mas eu tive a oportunidade de andar num elefante. Foi interessante. Foi. A gente sobe numa escadinha, aí tem como se fosse... Eu nem sei como é, cavalo a gente cavalga, né? Como é que chama? Quem anda de elefante? É isso aí. Mas era um elefante grande, grande. Ele tinha uma tromba que se encostava lá embaixo.
E estava ali, andando no elefante. Mas ele pesa toneladas. Ele tem uma força assim que, se ele quiser, ele empurra um automóvel, vira um automóvel. Mas tão interessante que ele fica assim, esperando os passageiros dele, quietinho. Fica quietinho. Eles amarram uma cordinha no pé dele. Uma cordinha. Numa arvrinha quase fininha como essa aqui. E ele fica paradinho ali. Paradinho. Não anda, não faz força nenhuma. Fica parado. Aquele elefante, ele tem uma força assim, descomunal. Mas ele fica preso com uma cordinha fininha. Porque desde pequenininho, quando ele nasce, eles amarram aquela cordinha na perna dele e amarram ali. E ele fica ali. Ele acha que aquele tronco de árvore dessa finurinha tem mais força do que ele. Ele não sabe a força que ele tem. Existem duas realidades, força e poder. Ele tem toda a força. Mas ele foi enganado desde pequenininho. Ele não sabe por causa do poder. Nosso maior inimigo não é Satanás, é a ignorância. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em nossa vida, a destruição chega por desconhecermos a palavra. E desconhecermos realmente quem nós somos. Muitas vezes ficamos parecidos com um elefante, enorme, com aquele potencial, aquela força tremenda, carregando um homem de 60 quilos de um lado para o outro. E fica ali, amarrado com aquela cordinha fininha. Se ele quisesse, ele podia fazer tantas outras coisas, mas ele aprendeu daquela maneira. Quando nós chegamos para a fé, algo que nós precisamos ver, e cada vez mais e mais, é nos encontrar aqui. A palavra é o nosso espelho, onde nós nos vemos, onde nós, a palavra diz, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E vida eterna não é uma quantidade de vida. Vida eterna é uma qualidade de vida. É outra coisa diferente. Vida eterna não é aquilo, eu vou para o céu, vou ficar lá. Isso é outra coisa. Vida eterna é uma qualidade de vida. É o conhecimento. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E hoje eu quero dividir com os irmãos sobre isso, força, poder, que vai nos trazer sempre a vitória. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 8. Salmo de número 8, bem no meio. Algo que você precisa ver, que Deus é infinitamente mais poderoso do que o irmão que está aí do seu lado. Diz assim a palavra, Salmo 8, verso 2 até o 4. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, às 24 horas, Deus se lembra de você. Mas a minha pergunta para você é, fale para ele: você se lembra de Deus às 24 horas? Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 6. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso de número 6. Quando nós olhamos, muitas vezes você fica olhando para Deus como se você estivesse olhando para alguém semelhante a você, olhando para um ser humano poderoso. Mas aqui a palavra do Senhor quer nos ensinar isso, que Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer um homem fraco. O verso de número 12.
Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso de número 12, diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos dessa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O verso 6, a última frase do verso 6 diz assim: na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Deus, a expressão que Ele nos mostra aqui, diz: na tua mão está o quê? A força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não há. Levante a sua mão e diga: não há quem possa resistir o Senhor. Quantas vezes, diante de situações, de pressões, em momentos aparentemente assim tão delicados, começamos a nos enfraquecer, esquecemos dessa realidade do poder do Senhor, mas nós vamos ter uma visão tão honesta da nossa própria vida. Abra comigo no Salmo 103, o verso 14 até o 16. Salmo 103, do verso 14 até o 16. Deus nos conhece, Deus sabe. O Salmo 103, verso 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, Deus conhece a nossa estrutura. Ou seja, não pense você que não é assim. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O Salmo 90, volte um pouquinho. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. E é o momento quando Moisés ora no Salmo 90, no verso 3 até o versículo 6. Ele ora mostrando um retrato do homem, dizendo assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Passa de madrugada, viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Os nossos dias, quando nós olhamos, são assim tão rápidos. O livro de Jó, volte um pouquinho. Jó 14, os 2 primeiros versículos. E Jó nos ensina nesse livro tantas coisas. E algo que você precisa ter esse entendimento para poder perceber a força e o poder e ter a vitória. Jó 14, verso 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Passa. Mas quando você chega no finalzinho do livro de Jó, Jó 42, o verso de número 2. Deus tem um plano para cada um de nós. Tem um plano para a minha vida e para a sua. Ele conhece a nossa limitação. E aqui Jó abre o coração e diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas é preciso que o seu coração transborde dessa verdade. Bem sei que tudo podes. Vamos falar? Bem sei que tudo podes. Mas você tem que tirar o que está escrito aqui nas Escrituras e colocar dentro de você. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Os planos que Deus tem para a sua vida, Deus nunca vai frustrá-los. Mas você, muitas vezes, por ignorar
a falta do conhecimento, você pode deixar de ser aquilo que Deus planejou para você ser. Para você viver intensamente essa verdade. O Salmo 62, verso 11. Leia comigo. Salmo 62, o verso de número 11. Algo que você sempre precisa guardar no coração. Uma vez Deus falou. 2 vezes ouvi isto. Porque Deus fala uma vez, mas Ele não vai repetir, aquilo continua ecoando. Mas nós é que precisamos ouvir. Uma vez falou Deus. 2 vezes ouvi isto. Que o poder pertence a Deus. Uma vez falou Deus. 2 vezes ouvi isto. Porque a palavra do Senhor, você pode ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes. Ele falou, está falado. Mas nós precisamos ouvir. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso. Que o poder pertence a Deus. O Salmo 115, o verso de número 3. Salmo 115, o verso 3 diz assim: no céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E tudo que Deus fez é tão lindo. Quando você olha aqui uma flor como essa, quando você vê uma formiguinha, assim você passa, mas que coisa! Quando você, é tudo que Deus fez, tão perfeito. No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E o último salmo que eu quero ler para os irmãos nesse tópico é aqui. Está aqui no Salmo 105, o verso de número 4. Existem pessoas que buscam o Senhor, e nós temos que buscá-lo. Mas você não pode ficar apenas assim. Você tem que buscar o Senhor, mas você precisa da outra parte também. Diz assim: buscai o Senhor. Amém? Não, mas tem outra frase. Buscai o Senhor e o quê? E o seu? Buscai o Senhor e? Buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Porque Deus, Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. Nós é que muitas vezes queremos ver Deus com nossos próprios olhos ou com o nosso coração. Mas nós temos que ver o Senhor através da sua palavra. E através da palavra encontramos isso, que Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa. Venha para o livro de Jeremias. Nós vamos ler bastante a Bíblia, então você sempre olha se o irmão que está aí ao seu lado. Tem muitos irmãos assim novos na fé e precisam saber manejar bem a Bíblia. Ajuda-o nesta hora. Deus, Ele se revela. Jeremias 32, o verso de número 27. O Senhor diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Volte um pouquinho em Jeremias, capítulo 9. Verso de número 23 e 24. Quando passamos a viver essa realidade. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte
na sua força. Porque a força sem o poder é como um elefante. Ele tem o poder, aliás, ele tem a força, mas ele está sem o poder. Por falta de quê? Do conhecimento. Em Gênesis 18, o verso de número 14. Primeiro livro. Gênesis 18, o verso de número 14. Esses textos, irmãos, quando batem no seu coração, deixe seu coração ser essa boa terra, para que essa semente floresça. E o Espírito Santo, em momentos que você passar de lutas, de dificuldades, em momentos assim até de desespero, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que nós tivemos ouvido e visto. Você nunca vai esquecer desse texto aqui. Gênesis 18, 14 diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Quando você enfrentar situações que quando todos estão dizendo não, é impossível, é difícil demais, o Espírito Santo vai fazer você lembrar disso. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Vamos falar juntos? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Outra vez. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pode dar um aplauso para Ele. Por quê? Escute as palavras do Senhor Jesus, Mateus 19, verso 26. Mateus 19, acá, verso 26. Jesus volta e diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se nós olharmos Deus com os nossos olhos, nós sempre vamos ver dificuldades, porque nós somos limitados. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo não é alguma coisa, mas para Deus tudo é possível. Vamos falar? Para Deus tudo é possível. Isto é impossível aos homens. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Em Mateus 28, bem no finalzinho, quando Jesus nos manda ir por toda a terra pregar o Evangelho. Nós estamos aqui vivendo em Lagoinha um sonho, um trabalho de chegar no dia 31 de dezembro de 2020, com 10% da cidade salva, como um membro aqui de Lagoinha. Isso aos nossos olhos é impossível, não é? Mas para Deus tudo é possível. E nesse verso aqui de Mateus 28, 18, ele diz assim: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Sempre que você encontrar essa palavra autoridade, tem essa conotação de poder. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Deus tem o poder total sobre a vida dos homens. Pode parecer estranho isso, mas Deus tem. Quando você lê aqui no livro de Jó, no capítulo 12 de Jó, o versículo de número 10. Jó, capítulo 12, o versículo de número 10.
Diz assim a palavra: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Tudo que nós temos que fazer, e vamos caminhar. Poder, força, isso vai nos levar à vitória, que é o cumprimento do querer do Senhor. Confie no Senhor e não na sua própria força. A nossa fé é uma fé totalmente dependente dEle. Quando nós nos fiamos na nossa própria força, não é a vontade do Senhor. Deus escolheu que fôssemos dependentes dEle, da sua força e do seu poder. Efésios capítulo 6, o verso de número 10. Efésios capítulo 6, o verso de número 10. É uma escolha, algo que nós temos que fazer. Efésios 6, 10. Diz assim, quando Paulo está terminando essa carta. E é tão interessante que a carta aos Efésios não é uma carta de correção. É uma carta que é um modelo. Ou seja, é uma carta que ele nos ensina aquilo que nós temos que fazer. É a vontade expressa do Senhor, assim o plano ideal dele para todos nós. Efésios 6,10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando você começa a viver dessa maneira, passa a ser assim tão diferente. Olha, volte um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 3, verso 4 e 5. É por intermédio de Cristo que temos o quê? Temos o quê? Confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, o nosso poder, a nossa autoridade vem de Deus. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Não é de fazer alguma coisa, até de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. No capítulo 4, o verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu sou um vaso de barro. Olha, ele diz assim, temos, porém, esse tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? É a vida dele na nossa vida. Quando você vive sabendo isso, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e o quê? E não de nós. Quando você olha assim para o seu irmão, para as circunstâncias, para a sua família, em alguns momentos, você diz, eu não posso fazer. Mas ele pode fazer o que você não pode fazer. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, o Senhor pode fazer o que você não pode. Fale de novo isso para ele, que você não está falando direito. Fale para ele. Ele pode fazer o que você não pode.
E o que você pode fazer? Em João 15, verso 5, Jesus Cristo diz assim: sem mim nada podeis fazer. Eu quero que os músicos preparem, Ana, uma música bem linda para nós cantarmos sobre isso agora. Vamos falar? Sem mim nada podeis fazer. O que é nada? Nada é tudo. É tão interessante. O que é nada? Nada é tudo. Sem mim nada podeis fazer. Bem no finalzinho do Velho Testamento, tem um livro, que é o livro de Zacarias. Zacarias, eu quero abra comigo. Bem no finalzinho, Zacarias capítulo 4, o verso 6. Zacarias 4, o verso 6. Diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder, minha força, meu poder, não. A nossa dependência dEle, aqui está. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você tem que fazer, eu posso falar a sua parte. Faça o que puder, mas a vitória depende de Deus. É o que está escrito aqui, em Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, o verso 31. Provérbios 21, 31. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se preparar. Você tem que abrir. E diz assim: o cavalo, prepare-se para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. O cavalo, prepare-se para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. A nossa fraqueza, nossas limitações, nos fazem depender de Deus. Nos faz. Eu creio que a maioria dos que estão aqui vieram para o Senhor num momento assim, quando estava cá embaixo. Muitas vezes quem não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. Quando as pessoas passam por momentos assim, difíceis, quando você olha o ministério de Jesus, os que corriam muito para Ele, eram exatamente aqueles que estavam passando necessidades as mais atrozes, doentes, aleijados, pessoas cheias de culpa, corriam. E assim, todos nós precisamos. A força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. O texto de Isaías 40, o verso de número 29. Isaías 40, o verso 29. Você precisa gravar esses textos. E aqui a palavra diz o que Deus faz. Diz assim, Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, esse é o meu retrato. Faz forte ao cansado. Sabe, quem sabe você já está cansado. Quem sabe seu casamento está ruim há um tempão, você está cansado daquela vidinha. Quem sabe você está tão cansado, você diz, não tem nem mais forças. Mas aqui a palavra diz, faz forte ao cansado. E agora, multiplica. Você tem que ter um restinho. Multiplica
as forças ao que não tem nenhum vigor. É como aquela mulher que no desespero, os filhos iam ser vendidos como escravos, e o profeta pergunta: o que você tem? O que sobrou? Ela diz: não tem nada. Como que você não tem nada? Ela diz: não tem nada. Só tem lá em casa um pouquinho de azeite, mas aquilo não é nada. Só sobrou aquilo, não é nada. Nunca diga que não tem nada. Porque a palavra diz: multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquilo que sobrou é aquilo que ele vai tomar e ele vai fazer. Olha o Salmo 73, o verso 26. Salmo 73, o verso 26. Seus sentimentos podem fraquejar, mas Deus nunca. Diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia! Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Você pode dar um brado de vitória a Ele. É esta a verdade. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Olha 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos cantar como nunca cantamos, viu, Ana? Para todo mundo sair daqui hoje, não como um elefante com a perninha amarrada mais, mas para cumprir o propósito do Senhor. 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Paulo experimentou esses momentos tão terríveis. Ele diz: portanto, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Vão existir momentos que as lutas, as tribulações, problemas, conflitos, confusões vão ser muito além daquilo que você vai dizer assim: eu consigo suportar. E ele diz: a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Deus dos impossíveis. Capítulo 12 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Verso 9 e 10. O Senhor fala com Paulo e fala comigo, dizendo: então ele me disse. Fale comigo. Então ele me disse. Outra vez. Então ele me disse. É preciso que você sempre leia a Bíblia como se Deus estivesse falando com você. E está falando. Então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Fraqueza aqui não é pessoa fraqueza com pornografia, não é fraqueza de pecado, não. Fraqueza aqui não tem nada a ver com pecado. Essa limitação na vida. E ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Olha o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nós ouvimos o coral cantar essa música tão linda sobre a graça. Mas é tão fácil de esquecer essa mensagem. E tudo que o Senhor falou para Paulo foi exatamente isso. Paulo, você está passando. Você não entende agora, mas eu estou no controle. E ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele abre o coração e diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais e mais eu vou depender dEle, não depender do meu braço. Mais e mais eu vou estar confiante nele, descansando nele. Eu vou depender dEle. Eu vou guardar sempre a palavra do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. E ele diz: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele diz: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. A página de Hebreus 11, abra comigo. Hebreus capítulo 11. Daqui a pouquinho nós vamos cantar, viu? Hebreus 11, 32 e 33. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, e ele podia ficar citando nomes de homens que experimentaram da força e do poder, mas ele diz: e que mais direi? 32. Certamente me faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. Vamos falar? Da fraqueza tiraram força. Outra vez. Da fraqueza tiraram força. Outra vez. Da fraqueza tiraram força. Quando você não tem outra ajuda, Ele fortalecerá você, querida. Volte um pedacinho aqui. 2 Timóteo 4, 16 e 17. Quando as pessoas te deixarem, quando aqueles amigos te deixarem, quando aquele irmão pisar na bola, quando aquela situação que você esperava não se cumprir, Paulo, ele divide a sua própria experiência. 2 Timóteo 4, 16, Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Quando as pessoas pisarem na bola com você, meu irmão, não chute o balde. Não desista. Paulo tinha seus companheiros, mas eles eram todos comedores de feijão, falhos.
E a palavra diz na minha primeira defesa: ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E ele não disse assim: olha, vou pedir para eles cair fogo do céu sobre eles. Ele disse: que isto não lhe seja posto em conta. Ele diz: não vou ficar cobrando dos outros, não. E ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Salmo 72, o versículo 12. Salmo 72, o verso 12. Quando você necessitado clamar, porque Ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele vai dar sempre forças a você para prosseguir dia a dia. Quando você olhar e perceber assim, tão pouca força como está escrito aqui no Salmo 37. Volte para o Salmo 37, o verso 23 e o 24. Salmo 37, 23 e 34. Quantos aqui são pessoas boas? Levante as mãos. Eu sou uma pessoa boa, levante. Isso, você é, filho. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe, Deus te segura pela mão. Deus pode fortalecer, usar você. Agora você pode dizer assim: mas como? Como que eu vou receber esse poder do Senhor? A palavra diz, Neemias diz: a alegria do Senhor, o que é? Nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, muitas vezes a tristeza chega à nossa vida por circunstâncias assim delicadas, mas se você ficar só alimentando a tristeza, sabe, mas a alegria é você cantar a vitória antes de vê-la acontecer. Isso é fé. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele vai fortalecer a você com força. Filipenses capítulo 4, o verso 13. Filipenses 4, 13. Filipenses 4, o versículo de número 13. Vamos nos colocar em pé. Os cantores tomem seus lugares. E diz assim: tudo posso naquele que me... Vamos falar? Levante a mão, vamos falar? Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, para terminar, louve o Senhor. Louve a Deus por fortalecer você, meu irmão. E louvá-lo não é só com os nossos lábios cantando. Louvá-lo, a nossa vida tem que viver assim. Olha o que está escrito no Salmo 28. Salmo 28, o verso 7 e 8. Salmo 28, versos 7 e 8, dizem assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. O Senhor, o que é? A minha força. Vamos falar? O Senhor é a minha força. Outra vez. O Senhor é a minha força. O verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo.
O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a força do seu povo. E dentro dessa verdade, há tanto para nós colocarmos em prática. Nós vamos parar um pouco aqui, porque vamos continuar. Mas agora eu quero que você ponha sua Bíblia sobre o banco. Dê a mão, irmão, que está aí ao seu lado. Poder e força. O elefante tem o poder, mas a falta do conhecimento. Ele tem a força, mas ele não tem o poder, que é a autoridade, porque ele é enganado por uma cordinha só. Você, meu irmão, tem a força, mas o poder vem do Senhor. É isso que você precisa. Você pode viver uma vida pura. Talvez você diga, pastor, eu não consigo vencer pecado. Eu não consigo ter uma vida vitoriosa. Meu casamento é tão ruim. Você tem a força, mas está faltando o quê? O poder. Não adianta você ter o automóvel se você não tem a gasolina, que é o poder para fazer o carro andar. O poder em nós é a própria vida do Senhor. É a vida dele na nossa vida. É Ele que vai levar você a caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Nossa vida é uma escolha. E dentro dessa escolha, escolha o poder. Levante a mão do seu irmão, porque a força já está em você. Diga obrigado, Senhor, porque Tu tens todo o poder. Amém. Você pode aplaudi-lo com brado de vitória. Declare isto. Meu Deus nunca falhou. Seu amor, Ele provou. Você vai ver, Ele tem todo o poder.
Mas o meu Deus pode, todas as coisas Ele pode. Diga, eu não tenho, mas o meu Deus tem. Ele tem, Ele tem tudo que eu preciso. Ele tem. Oh, olhe nos olhos do seu irmão e diga, eu tenho promessas. Eu tenho promessas de um Deus que é fiel, de um Deus que é fiel. E Ele é poderoso para cumprir tudo o que me disse. Ele é poderoso para cumprir, para honrar sua palavra. Oh, quantos aqui têm sonhos grandes demais, que são fadados ao fracasso se dependerem de mim e de você, mas o meu Deus os torna reais. Diga para quem está do seu lado, você vai ver. E você vai ver. Você vai ver. Ele tem todo o poder. Tem todo o poder. Feche os seus olhos e apresente diante do Senhor a sua vida. Aonde é que te falta a força, que te falta o poder para vencer? É no pecado? Diga, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E em Ti eu venço, em Ti eu quebro cadeias, contigo eu salto muralhas. É alguma área da sua vida, algum relacionamento que você não consegue mais suportar? Diga, Senhor, em Ti eu caminho mais uma milha. Contigo, Senhor, eu posso dar a outra face. Contigo, Senhor, eu posso amar incondicionalmente. O que é que você precisa? De força, de poder, o Senhor tem para você. Tem todo o poder. É um sonho, é um projeto, é uma visão ministerial, ou é um empreendimento, algo que é tão grande que só o Senhor pode realizar. Deus, de Ti vem o querer e o realizar. É só o Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Diante de Ti estão as nossas vidas nesta hora, e nós declaramos a nossa confiança em Ti, Senhor, no Teu poder, Senhor. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos ao Senhor e entregue tudo a Ele nesta hora. E faça esta declaração de fé mais uma vez. Diga: meu Deus nunca falhou. Seu amor Ele provou, e você vai ver, Ele tem todo o poder. Entregue a Ele com coragem, com confiança. Tenha coragem pra confiar. O meu Deus não se atrasará. Você vai ver, Ele tem todo o poder. Oh, Ele nos perdoa.
Aleluia! E a palavra diz que Ele tem todo o poder para salvar totalmente aqueles que se chegam a Ele, vivendo sempre para interceder por eles. Pode parecer estranho isso, mas Ele vive para interceder por mim e por você. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche seus olhos. Sabemos, ó Deus, que Tu estás aqui e que o Senhor conhece aqueles que já são Teus. O Teu amor, ó Pai, revelado por nós ali na cruz, de uma forma tão gloriosa, assumindo nossas culpas, nossos pecados e nos comprando pelo Teu sangue. Queremos viver, ó Pai, cada dia para manifestar, ó Pai, a Tua glória aqui na terra. Mas nesta hora, Pai, aqueles que estão aqui, que ainda não têm a certeza da Tua salvação, aqueles que ainda não Te tomaram como Senhor e Salvador, ou aqueles que um dia andaram contigo e se afastaram, que nesta hora, na autoridade do Teu nome, quebramos, ó Pai, dessas vidas, toda interferência das trevas, ó Pai, para que esses corações se rendam a Ti nesta manhã. Que todos orem comigo, nos identificando com os que estão aqui, com aqueles que nos assistem pela TV ou ouvem pelo rádio. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor tem todo o poder para me salvar, o poder para me perdoar, o poder para escrever o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que sou um pecador e eu preciso de Ti. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu Te convido. Jesus, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei, agora eu volto na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar só por você agora. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, eu Te tomo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu abro o meu coração, Senhor, entra na minha vida. Você que hoje recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que estava desviado e volta para Ele hoje, aí no seu lugar eu quero orar por você. E para eu orar por você eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele lá na segunda galeria, aqui na primeira, levante bem alta a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Enquanto o coral vai cantar uma mensagem agora, todos vocês que levantaram as mãos, saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora. Deixe seu lugar e venha. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para esses corações. Deixe seu lugar e venha. Venha. Esta é a hora de Deus para você. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou você que se reconcilia com Ele. Quando o coral estiver cantando, deixe seu lugar e venha. Quem já é crente aqui no Senhor Jesus, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Ele tem todo o poder para perdoar. Ele tem todo o poder para restaurar. Todo o poder. O coral comece a cantar e todos, comece a orar, meu irmão, no seu lugar. Estenda as suas mãos, comece a ministrar sobre essa vida. Venha.
primeira vez que ele veio a este mundo, nasceu assim humilde, sem as vestes de um rei. Seu berço foi a simples manjedoura, foi na vila de Belém que nos nasceu o Salvador. O plano eterno foi, desceu do lar celeste, vindo aqui pra nos salvar. Mas a próxima vez, vem cercado por sua glória, pleno em todo esplendor, ele voltará, pois é o Rei dos Reis e reinará pra sempre. Cristo em breve há de retornar, virá nos buscar. Esteve aqui, falando de um reino eterno. Cristo foi desprezado, foi tudo por amor. E suportou todo sofrimento, dando então a vida, tudo em meu favor. O plano eterno foi, desceu do lar celeste, vindo aqui pra nos salvar. Mas a próxima vez, vem cercado por sua glória, pleno em todo esplendor, ele voltará, pois é o Rei dos Reis e reinará pra sempre. Cristo em breve há de retornar, virá nos buscar. Quando a hora enfim chegar, Cristo em glória voltará, nos remidos levará. Aleluia, aleluia. Na próxima vez, vem cercado por sua glória, pleno em todo esplendor, ele voltará, pois é o Rei dos Reis e reinará pra sempre. Cristo em breve há de retornar, virá nos buscar. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Cordeiro. Jesus, tu és o Cordeiro de Deus. Contempla nesta hora estes corações prostrados no teu altar. Eles se prostram
e se transformam agora no fruto do teu penoso trabalho, Senhor. Que sobre cada um deles todo o poder das trevas seja anulado, que eles experimentem a graça do teu perdão, da reconciliação, que possam viver a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor, vivendo, ó Pai, experimentando a força e o poder do Senhor sobre eles. Eu os abençoo em teu precioso nome. Amém. Vocês que estão aqui ajoelhados, fiquem em pé. Nesta manhã da vida de vocês, num ato puramente de fé, quando você disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Tudo será tão novo para vocês a partir de agora, tudo. E vocês experimentarão viver a nova vida que Ele tem.